Olá, gente! Nós vamos hoje introduzir a Unit 8, a unidade 8, que é sobre arts, que é sobre artes. E aí, nessa unidade, a gente vai aprender o verbo to know, que é saber ou conhecer. Ele tem duas interpretações, né? To play, tocar, to sing, cantar, to dance, dançar. Então, a gente vai focar no to know, que é saber ou conhecer, tá? É, O know. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O know, que é o verbo saber ou conhecer, quando ele está como saber, né? I know, eu sei, né? Eu sei fazer algo, né? Quando eu quero falar que eu sei fazer algo, depois dele vem uma ação, uma habilidade minha, eu vou acrescentar esse how, que é como. Então, por exemplo, aqui, ó. I know how to play. Eu sei como tocar. No inglês, a gente acrescentar esse how quando tiver uma ação depois do know, tá? Eu posso traduzir para o português, eu sei tocar, mas no inglês, a gente vai acrescentar o how, que é como. Eu sei como tocar. I know how to play. Eu sei como dançar, ou como cantar, sorry. I know how to sing. Eu sei como dançar. I know how to dance. Então, vamos lá, vamos ver algumas frasezinhas aqui que a gente precisa usar o how e não. Como disse, o know, ele pode ser tanto saber como conhecer, né? O conhecer não leva o how. Então, por exemplo, ela conhece seu amigo. She knows your friend. Ela conhece. She knows your friend. Eu conheço sua escola. I know your school. Ele conhece a sua loja? Does he know your store? Então, tudo bem. Aqui tá como conhecer, né? Nesse contexto. Agora, ela sabe inglês. Só que aqui eu não vou acrescentar o how, porque não tem uma ação depois, não tem o verbo falar, por exemplo. Ela sabe inglês, só, né? Ela sabe como inglês, né? Ela sabe inglês. She knows English. Ela sabe falar inglês, ela sabe como falar inglês. Aí aqui, como tem uma ação, eu vou acrescentar o how. She knows how to speak English. Ó, ele sabe cantar, ele sabe como, ele não, ela sabe como cantar. She knows how to sing. Ela sabe dançar ou ela sabe como dançar. She knows how to dance. Ela sabe tocar. She knows how to play. Então, quando tem uma ação aqui depois do know, que ação são o quê? Essas palavrinhas com to, né? Que são precedidas do to. A gente vai acrescentar o how, tá? Porque eu sei como fazer algo, ok? Então, vamos lá. Agora, outra coisinha que eu vou também apresentar para vocês. Vocês tinham aprendido my, que é meu, your, que é seu. Lembra? My, meu, your, seu. Quando eu tô falando, me referindo a você, your. Agora, quando é dela, quando pertence a ela, a gente vai usar o her, her. Então, vamos lá. Por exemplo, she plays her guitar. Ela toca sua guitarra ou ela toca a guitarra dela. Então, esse her é dela, pertence a ela. Às vezes, no português, a gente tem essas duas variações, né? Ela toca a sua guitarra, mas essa guitarra pertence a ela, né? Esse sua aqui tá combinando com a palavra guitarra, igual seu violão. Mas estou me referindo a algo que pertence a ela, tá? Então, por exemplo, her flute, sua flauta, a flauta dela. Her mother, a mãe dela. Her school, a escola dela. Eles sempre vão vir antes do objeto, tá, gente? Diferente do português que vem depois, né? A escola dela, não, her school. She plays her flute. Ela toca a flauta dela, ou sua flauta. She lives with her mother. Ela mora com a mãe dela. She likes her school. Ela gosta da escola dela. A mesma coisa acontece com, vamos agora aprender o dele, né? Quando pertence a um homem, his, dele, né? Seu dele. He plays his guitar. Ele toca sua guitarra, a guitarra dele. His flute, a flauta dele. His mother, a mãe dele. His school, a escola dele. He plays his flute. Ele toca a flauta dele. He lives with his mother. Ele mora com a mãe dele. He likes his school. Ele gosta da escola dele. Então, mesma coisa do her, que é dela, o his.
que é dele, também vai antes, né? No português a gente tem as duas variações. A gente fala, ó, minha mãe. Ó, vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui do lado, ó. Minha mãe, my mother. Sua mãe, tô me referindo a você, your mother. A mãe dele, ó, o dele vai depois no português, mas no inglês sempre antes. His mother, a mãe dela. Her mother. Ah, em inglês é muito organizadinho, gente, ó, vai tudo antes. Então, minha mãe, my mother. Sua mãe, que eu me refiro a você, you, your mother. A mãe dele, his mother. A mãe dela, her mother. Ok, gente? Agora vamos fazer o exercício para ver se vocês entenderam. Aqui vocês terão que completar com her, que é dela, pertence a uma mulher. His, que é dele, pertence a um homem. Ó, ela toca a guitarra dela. She plays her guitar. Ele toca a bateria dele. He plays his drum. Tô lembrando que é sempre antes. Já aqui, ó, vamos começar com as pessoas. Minha irmã, que é uma mulher, uma menina, toca o violino dela. My sister plays her violin. Quando esse tempinho aqui é para vocês tentarem responder, tá? Aqui, ó, pode confundir porque tem um his, né? Porque é a tia dele, né? His aunt. His aunt, a tia dele. His aunt plays flute. A tia dele toca sua flauta. Gente, vamos sempre, quando tiver esses exercícios de gramática, vamos sempre pensar que é da pessoa. Pertencer à pessoa, o objeto, a flauta, é da tia, tá? Que é uma mulher. Então, vai ser her. His aunt plays her flute. Então, o objeto pertence à pessoa, tá sublinhada, tá? É a mesma coisa aqui na 5, ó. Her son sings songs. O filho dela toca suas canções, as canções dele, tá? A gente vai se referir a ele aqui, ó, as canções dele. Então, só o menino, his. Her son sings his songs. Ok, gente? Aí aqui os outros a gente vai completar na aula. A gente aprender também how often, que é com que frequência, para perguntar com que frequência, how often, how often. Então, ó, por exemplo, how often do you dance? Com que frequência você dança? How often do you play the guitar? Com que frequência você toca guitarra? How often do you go to the play? Com que frequência que você vai à peça de teatro? Tá? Então, how often é com que frequência, tá bom? Esses exercícios também a gente vai fazer na aula. E aí nós vamos aprender os advérbios de frequência, para falar a frequência que a gente faz a ação. Então vamos pronunciar? Parem comigo. Always, usually, usually, often, sometimes, seldom, hardly ever, never. Então, essas são as frequências aqui. Então, quando eu pergunto para você, how often do you dance? Com que frequência você dança? E aí você vai me responder com uma frequência. I, e aí põe a frequência aqui e a ação aqui depois. I always dance. Eu sempre danço. I usually dance. Eu geralmente danço. Ó, aqui é a frequência do mais frequente para o menos frequente, tá? Essa tá a ordem aqui. I often dance. Eu frequentemente danço. I sometimes dance. Eu às vezes danço. I seldom dance. Eu raramente danço. I hardly ever dance. Eu dificilmente danço. I never dance. Eu nunca danço. Então, aqui são as frequências, tá bom? Do mais frequente para o menos frequente. Então, é isso, gente. É isso que vocês vão ver na unidade